Pega a sua Bíblia, abra comigo em 2 Crônicas, capítulo 33. 2 Crônicas 33. Glórias a Deus. 2 Crônicas, capítulo de número 33. A pessoa que mais cometeu erros na Bíblia. Esse é o tema da minha pregação de hoje. Eu vou falar de um personagem da Bíblia que talvez alguns nunca ouviram falar. O pai dele, com certeza, mais pessoas já ouviram falar, porque é mais conhecido. Ele não é muito, mas é uma palavra muito importante. 2 Crônicas 33. Quem já encontrou, diga amém. O versículo 1 diz assim: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Vamos ver o que ele fez de mal? A lista é grande. Versículo 3. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, e levantou altares a Baalins, e fez bosques, prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Ou seja, os altares que seu pai tinha edificado, derrubado, os altares da idolatria, ele tornou a edificar, tornou a levantar, e prostrou-se diante do exército dos céus e o serviu. Ou seja, ele começou a adorar as estrelas, o sol, a lua. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Ou seja, dentro do altar, ou melhor, dentro da igreja, dentro do templo, ele edificou altares para outros deuses. Ele profanou o templo de Jerusalém. Quem entendeu, diga amém. Versículo 5. Ou melhor, versículo 5. Edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os pátios da casa do Senhor. Olha o que ele fez agora, versículo 6. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom. Ou seja, ele matou os seus filhos, queimando eles no fogo. E usou de adivinhações, de agouros e de feitiçarias, consultou adivinhos, encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Versículo 7. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre, e nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei aos vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer conforme tudo o que lhes ordenei, conforme toda a lei, estatutos e juízos dados pelas mãos de Moisés. Agora é muito importante esse versículo 9, preste atenção. Manassés tanto fez errar a Judá e aos seus moradores de Jerusalém, e eles fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Eu vou citar exemplo de nações que Deus tinha destruído: Sodoma e Gomorra. Eles fizeram pior do que os homens
os habitantes de Sodoma e Gomorra. Versículo 10. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Posso ouvir amém? Amém. Deus falou e eles não deram ouvidos. Vamos orar, fecha os teus olhos. Fala, Senhor, conosco nesta manhã. Fala conosco através da Tua Palavra, através do Teu Espírito Santo. E nos abençoe, Senhor, poderosamente. Nos dê entendimento desta Palavra. Abençoe quem assiste o culto agora ao vivo, ou quem assiste pela televisão. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte, glória a Deus. Amém. Bom, eu quero falar hoje de um personagem da Bíblia chamado Manassés. E Manassés, ele é um daqueles personagens que ele não é muito citado. A gente não vê muitas histórias acerca de Manassés. Mas o que a Bíblia fala sobre ele, o pouco que a Bíblia fala sobre ele, nós podemos extrair lições importantes. Primeira coisa, ele era filho de um rei de Judá. Nesta época, Israel, o país, a nação de Israel, estava dividida em dois blocos, chamado Reino do Norte, que tinha o nome de Israel, e o Reino do Sul, que tinha o nome de Judá. Então você vai ler textos que vão dizer assim, que fulano reinou em Israel, ou seja, norte. Fulano reinou em Judá, ou seja, sul. Israel, a capital de Israel era Samaria, e a capital de Judá, sul, era Jerusalém. Quem reinou em todo Israel? Todo Israel foi Saul, depois de Saul, Davi, depois de Davi, Salomão, e depois de Salomão, se rompeu o reino em duas partes. Ou seja, Manassés era do sul. Os reis do sul, a maioria deles, foram bons reis, começaram bem, permaneceram bem na presença do Senhor. O pai dele foi um rei bom, que foi o rei Ezequias. Ezequias foi um rei, queridos, que andou na presença de Deus. Mas o pai ou mãe, servir a Deus, não é uma garantia que os filhos seguirão o mesmo exemplo. Tem filhos que tiveram bons pais, no sentido de dar exemplo, porém, eles não seguiram os passos do pai. Quem entendeu, diga amém. Eles não andaram nos passos dos seus pais. O pai dele, que foi o rei Ezequias, foi aquele rei, vamos ver se você lembra, foi aquele rei que o profeta Isaías foi na casa dele e falou: o Senhor manda você arrumar a tua casa, porque você vai morrer, você não vai viver. Quem lembra deste rei? Diga amém. Você lembra? Quem lembra? Levanta a mão. Diz a Bíblia que Ezequias virou o seu rosto para a parede e orou: ah, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei perante ti em verdade, fiz o que é sincero aos teus olhos. E ele estava orando. Deus mandou Isaías voltar e falar para ele: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, você não vai morrer mais, vou lhe acrescentar 15 anos de vida. Quem entendeu, diga amém. 15 anos de vida. E ele não morreu. Foi um homem de Deus. Interessante que Manassés nasceu depois disso. Foi depois disso que ele nasceu. Então,
Quando Manassés nasce, Ezequias já tinha passado várias coisas na presença de Deus. E talvez Ezequias tinha a mesma preocupação que eu tenho com os meus filhos, que você talvez tenha com os teus filhos, de ensinar o caminho de Deus para eles. Com certeza Ezequias falava: filho, não se desvie de Deus. Filho, seja fiel a Deus e Deus vai te honrar, te prosperar. Filho, guarde a palavra de Deus no teu coração. Esse Ezequias, esse Manassés, eles eram descendentes de Davi lá de trás. 300 anos antes Davi tinha vivido, e eles lembravam das histórias de Davi. Então com certeza Ezequias dizia: você teve um tataravô chamado Davi, você teve um tataravô chamado Salomão, e eles foram muito honrados por Deus, porque eles andaram na presença do Senhor. Quando você estiver aqui no trono, no meu lugar, honre a Deus, e Deus vai abençoar a tua vida. Daí diz a Bíblia que quando Ezequias morreu, ele tinha 12 anos, e ele começou a reinar no lugar do pai. E quando ele começa a assumir o controle de todas as coisas, versículo 2 vai dizer que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele se desviou da presença de Deus. E eu falei os erros que ele cometeu, né? Edificou altares, virou idólatra, começou a consultar adivinhos, feiticeiros, astrólogos, começou a acreditar em astros. Tem crente que acredita em astros. Começou a buscar feiticeiros, adivinhos. Tem crente que adora consultar adivinhos, pessoas que adivinham coisas. Teve coragem de queimar os seus filhos no fogo. Como é que pode, pastor, alguém queimar os próprios filhos no fogo? Pois é, foi isso que Ezequias fez, foi isso que Manassés fez. Ele fez um monte de erros. Ele profanou o santuário de Deus, o templo de Jerusalém. E o pior de tudo está aqui, e é por isso que eu pedi para que você prestasse atenção. Diz a Bíblia que ele errou e fez os moradores de Jerusalém errarem. Em outras palavras, ele errou e incentivou o erro de outras pessoas. Ele não errou sozinho, ele levou outras pessoas a cometerem o erro. Eu preciso levar as outras pessoas a fazer o certo. Eu preciso influenciar pessoas, eu e você precisamos influenciar pessoas a fazer o que é bom. Quem entendeu, diga amém. Fazer o certo, a fazer o bem. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a fazerem o bem. E eu lembro que quando eu estava conversando com meu filho, eu falei: filho, eu tenho muito orgulho de você, porque você é um menino muito bom. Eu comecei a falar algumas coisas para ele, e ele falou assim: pai, eu tive um pai que me deu exemplo. O Senhor é um exemplo para mim. Não tinha como eu fazer diferente. Eu comecei a chorar, queridos, porque como é importante dar o exemplo. Às vezes o que nós falamos não fica tão impregnado neles, mas o exemplo fica impregnado. Diz a Bíblia que Manassés ensinou errado o povo, e ele foi cobrado por causa disso. Diz a Bíblia, versículo 10, que o Senhor falou com ele, com o povo, e eles não deram ouvidos. Nós estamos vivendo uma época, um momento da história da igreja, em que muitas pessoas não dão ouvidos para a pregação da palavra, não dão crédito para a palavra. Não é que a palavra não é pregada. Eu costumo dizer
que quem entra nesta igreja aqui, pisa aqui dentro, não vai poder dizer que não ouviu palavra, porque aqui nós gostamos de louvor, nós gostamos de oração, nós gostamos de fazer comemoração, mas nós amamos a palavra. Quem entendeu, diga amém. Nós estamos aqui ensinando a palavra. As crianças estão lá aprendendo a palavra na escolinha agora. Nós ensinamos palavra, porque é a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que convence o homem do pecado, é a palavra que leva o homem à mudança de vida, à mudança de pensamento, é a palavra que faz o homem pecador deixar a sua vida de erro e ter uma nova vida com Cristo, é a palavra que alimenta e que sustenta o crente para sobreviver nos momentos de tribulação. Se nós estamos aqui nesta manhã, é porque a palavra de Deus tem alimentado a nossa vida, aleluia! Glória a Deus! Então Deus falou uma vez, Deus falou segunda vez, e Deus fala conosco. Fala assim para o seu irmão do lado: Deus sempre vai falar conosco. Não é por aí. Não quero isso de você. Muda, se arrependa, volte, peça perdão. Eu não vou pedir perdão, não foi eu que peça perdão. Volta lá, se arrependa. E Deus sempre fala conosco. Se posicione. Onde está com a cabeça? E às vezes você começa a se afastar da presença de Deus, e Deus começa a falar com você: ei, volta. Sabe por que Deus fala? Porque Deus é amor. Deus é amor. Só que Deus também é? Deus também é? Você sabe? Deus é amor, mas Ele também é justiça. Diga comigo: Deus também é justiça. Daí, sabe o que diz o texto? 11. Pega aí. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram para a Babilônia. Sabe o que acontece? Deus fala uma, olha aqui, 2, 3, 4. Deus fala algumas vezes, porque Deus é compassivo. Mas tem um momento que Deus fala. O que Deus fala? Já fez assim com a mão, né? O que Deus fala? Vou permitir que o pior aconteça. Deus vai e fecha a porta. Pá. Deus vai lá e permite a pessoa ficar enferma. Deus permite soprar um vento dentro da casa dela. A ovelha, o pastor vai e quebra a pata dela e traz ela de volta. Jeremias 18. Ele amassa o vaso e faz um vaso novo. E Deus falou para Jeremias: eu não posso fazer isso com Israel. Eu sou o oleiro. Então Deus olhou para Manassés e falou: você não quer? Beleza. Você não quer vir pelo amor? Você não quer se converter? Tá bom. Bora ver então? Não tem como você pelejar com Deus. Não tem como você pegar assim o braço de Deus e você vencer Deus. Deus falou: Manassés, você quer ser duro? Eu tenho uma obra na tua vida e eu vou te trazer. Se
Deus falou que tem uma obra, irmãos, na vida de alguém, pode ter certeza que é pelo amor ou pela dor, essa pessoa vai se render na presença de Deus. Aleluia! Você pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia! Daí Deus levantou uma nação chamada Assíria, vizinha, e os assírios foram lá, invadiram Judá, foram no palácio, prenderam Manassés. Não mataram Manassés, prenderam Manassés. Quem entendeu, diga amém. Por que eles não mataram, pastor? Porque Deus tinha uma obra na vida de Manassés. Sorte dele. Foram lá e prenderam, amarraram ele entre espinhos. Pegaram um monte de espinhos e amarraram ele entre espinhos. Imagine a dor disso. E levaram ele para a Babilônia, todo amarrado, todo preso. Sabe o que aconteceu? Quando ele estava todo preso, amarrado, cheio de espinhos, Manassés começou a se lembrar de Deus. No versículo 12 vai dizer que ele, angustiado, como que ele ficou? Angustiado. Ele orou ao Senhor, e ele se humilhou perante o Senhor. Ou seja, ele estava lá na Babilônia, e ele começou a falar: Senhor, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Me perdoa, Senhor. Eu perdi tudo, Senhor. Na queda de braço, Manassés perdeu para Deus. E ele começou a chorar. E a Bíblia fala que ele se humilhou. O que é se humilhar, queridos? Se humilhar significa reconhecer os seus erros. Manassés reconheceu: eu errei perante o Senhor. Você pode reconhecer o seu erro para mim, mas eu não consigo ver no teu coração se é sincero você dizer: me perdoa. Mas quando você se arrepende para Deus, Deus enxerga lá dentro do nosso coração. Quem entendeu, diga amém. Deus olhou lá dentro do coração de Manassés. E o versículo de número 13 vai dizer que ele fez uma oração, e Deus se aplacou para com ele. Diz a Bíblia que Deus ouviu a sua súplica, e Deus tornou a trazer para Jerusalém Manassés, e deu para ele novamente o seu reino. Versículo 13: então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Pior aconteceu, o aperto aconteceu, os espinhos entraram em Manassés. Ele passa pela dor, ele passa pela angústia, ele passa pelo choro, ele passa pelo vale da morte. Só que Manassés lembrou do seu pai, porque nós lembramos dos princípios que nós fomos ensinados. Por isso que é importante você falar da palavra de Deus para os seus filhos. Lance o teu pão sobre as águas, diz lá em Eclesiastes, e depois de muitos dias você vai ver o resultado. Então é importante você ensinar para os seus filhos. Mas ele tem 3 anos, ensina, vai ficar impregnado nele. Ah, mas ele tem 5 anos, ensina para ele com 5 anos. Ele tem 8 anos, ensina. Ele tem 10 anos, ensina. Ele tem 15 anos, ensina para ele o caminho do Senhor. Vai ficar impregnado nele. Manassés tinha errado, tinha saído da presença de Deus, mas dentro da alma dele existiu o ensinamento da palavra de Deus. Então Moisés, ele se lembrou do ensinamento da lei de Moisés, ele se lembrou do Senhor, e Deus ouviu a oração dele. Pastor, as portas fecharam para mim. Pastor, os meus caminhos estão todos amarrados. Eu estou no vale, eu estou no
caminho de espinhos. Jesus, nessa noite, nessa manhã, Ele quer restaurar a tua vida. Volte, se arrependa, e grandes coisas Ele fará na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor, aleluia! E sabe qual é a pergunta que me vem? O que Deus precisa permitir acontecer na minha vida e na tua vida, para que nós possamos andar na vontade dEle? Quem entendeu, diga amém. O que precisa acontecer para que nós possamos fazer a obra de Deus? Porque Deus tem um chamado na vida de todos nós aqui. Fala para o seu irmão do lado: você tem um chamado de Deus na tua vida. O que precisa acontecer para você se despertar para esse chamado? Ah, mas eu não sou obreiro ainda. Oh, desculpa boa. Gostei. Mas eu não sou obreiro. Mas quem disse que precisa ser obreiro? Para entender o chamado de Deus na tua vida. Ah, mas eu sou um novo convertido. Isso daí é para aqueles crentes mais velhos. Quem disse? Quem disse isso para você? Deus chamou Manassés pelo amor. Só que ele colocou o dedo no ouvido. Não estou te ouvindo, Deus. Sabe quando você põe a mão no ouvido? Quando você escolhe fazer do teu jeito. Sabe quando você põe a mão no ouvido? Quando Deus está falando para você: não vai por aqui, e você insiste em ir por onde Deus não mandou você ir. Você vai sozinho e Deus vai ficar no mesmo lugar onde Ele está. Parábola do filho pródigo. O menino foi embora, o pai ficou no mesmo lugar onde estava. Deus permanece aqui, no mesmo lugar. Nós estamos numa época onde muitas pessoas estão desviadas, vírgula, desigrejadas, e vírgula, dentro da igreja, mas como se não estivesse na igreja. Ainda vem, mas ainda vem só para ver, para dar, para passar. Mas falta ter esse encontro verdadeiro com Deus. Quando Manassés teve um encontro com Deus? Quando ele estava na terra da Babilônia. E a Bíblia diz que quando ele se converte a Deus naquele lugar, reconheceu, versículo 13, reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Quando ele reconheceu que o Senhor é Deus, diz a Bíblia que o Senhor trouxe ele de volta e restaurou a vida dele. Eu quero nesta manhã profetizar que haverá restauração e cura sobre a tua vida. Abra o teu coração, deixa Deus direcionar, guiar a tua vida, porque o mesmo Deus que restaurou Manassés, Ele vai te restaurar, Ele vai te abençoar nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Amém, queridos? Por que Deus me deu essa palavra hoje? Para trazer para vocês. Sabe por quê? Pela simples razão. Eu não estou dizendo que você é idólatra, não estou dizendo que você está adorando astro, eu não estou dizendo que você vai queimar os seus filhos, não é isso. O que eu quero dizer é que Deus espera mais de você. Vamos falar isso, diga para o seu irmão do lado: Deus espera mais de você. E o que Deus espera de mim, pastor? Aleluia. Deus. Uma entrega maior. Aleluia. Esse ano, na verdade os últimos anos, já fechei a Bíblia. Nesses últimos anos, nós sofremos tanto. Tanta gente morreu, queridos. Tantas pessoas foram levadas nessa pandemia. Concorda? Quem concorda? Diga amém. Tanta gente ficou desempregada, irmãos. Tanta gente passou aperto. Sabe qual é o pior?
O susto já passou. As pessoas estavam com temor, irmãos. As pessoas não viam a hora de falar: olha, a gente pode vir para a igreja de novo. As pessoas não viam a hora de vir para a igreja, irmãos. Estar aqui na igreja, servindo a Deus. Acabou. Acabou esse fogo. Eu orei por pessoas que quase morreram na pandemia. Quase. Entubadas. Respirando lá com a máscara. Pastor, ora por mim, pastor. Porque se eu sair daqui, eu vou servir a Deus. Daí Deus tirou. Daí serviu a Deus, irmãos. Uma semana, um mês, 2 meses. E agora? Voltou tudo para trás, irmãos. Quando Deus deu oportunidade para Manassés, olha aqui. Sabe o que ele fez? Ele abraçou. Eu nunca mais vou sair da tua presença. E ele nunca mais saiu da presença do Senhor. Por isso nesta manhã, abrace. Jesus te tirou do mundo. Jesus te tirou das mãos do diabo. Jesus te tirou do inferno. Há 1 ano atrás, há 10 anos atrás, não importa quanto tempo. Ele tem uma linda obra na tua vida. Por isso abrace esta oportunidade e deixa Ele te usar. Na presença dEle você pode aplaudir o Senhor e adorar ao nome de Deus, Senhor, mais forte. Glória a Deus. Amém, queridos? Posso ouvir um amém? Amém. Ele quer usar a tua vida. Nós sabemos o que a gente precisa consertar. Então conserte. Faça mais, se posicione. E Ele vai te usar de forma gloriosa na presença dEle. Vamos orar, eu quero fazer uma oração.